Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês já me pediram bastante, as mamães do meu canal já me pediram bastante, que é pra eu falar um pouco sobre habilidade de fala, que é uma coisa que a Olivia desenvolveu muito rápido, desenvolveu muito bem. Ela tem 2 anos e meio e ela fala absolutamente de tudo, assim, eu consigo conversar com ela, eu faço pergunta, ela me responde, fala várias frases, a gente consegue ter um diálogo mesmo, não só eu, qualquer pessoa, não é aquela coisa tipo, só a mãe entende, não. Ela conversa super bem mesmo. Vou tentar colocar uns clipezinhos dela falando, pra quem não conhece ainda minha filha, que eu acho que ela desenvolveu muito bem mesmo essa questão da fala, e várias pessoas perceberam isso e me pediram pra gravar um vídeo pra eu falar um pouquinho sobre como que eu estimulei, como que eu fiz pra Olivia falar também, e eu nunca tinha pensado muito nisso porque eu nunca achei que eu tinha feito nada, entendeu? Pra mim isso era uma coisa da Olivia. Mas aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, questão de fala, de criança, né, dessa primeira infância, e aí eu vi que, assim, de maneira inconsciente, de maneira involuntária, sem querer, sem saber, eu fiz muitas coisas que ajudaram a desenvolver a fala da Olivia. Então, como eu percebi que é um assunto que vocês se interessam, eu resolvi fazer esse vídeo hoje. E eu espero que ajude vocês que estão com criança talvez na mesma fase, ou então estão grávidas, ou então tá com um bebê pequeno e quer participar bastante do desenvolvimento da fala do seu filho. Então, se é um vídeo que você quer assistir, é só continuar e vamos lá! Bom, como eu falei, isso são coisas que eu fiz de maneira involuntária, de maneira que eu nunca pesquisei sobre isso. Pra mim isso foi uma coisa muito natural, que eu nunca falei assim, não, vou fazer isso para incentivar a fala da Olivia. Não, são coisas da minha personalidade, do meu jeito de maternar, que acabou que influenciou bastante no desenvolvimento da Olivia. Não foi de maneira consciente, como eu falei, mas são coisas que eu fiz de maneira muito presente na vida dela, na primeira infância, quando ela ainda era bebê. A primeira coisa é descrever tudo. Então, por exemplo, quando a criança ainda é um bebezinho de colo, sabe? Você pode descrever o que você está fazendo, o momento de dar banho, você fala, isso aqui é a água, isso aqui é o shampoo, mas não dessa maneira assim seca, sabe? Então assim, a mamãe vai passar o shampoozinho, nananã. Então, tipo assim, descrever tudo que você está fazendo. Quando a criança está comendo, você descrever, olha, aqui é o arroz, aqui é nananã, isso aqui é uma comida de sal, você quer beber água, você quer tomar suco, nananã. Então, tudo que você estiver fazendo, você descreve para a criança sentir aquilo que ela está fazendo e já começar a se familiarizar com aquelas palavras, com aquelas coisas do cotidiano. Então, tudo que você for fazer, é legal você descrever para o bebê entender, não só você vai dar o alimento pro seu filho, não só colocar na frente dele, tipo, sair e falar, pronto, come, se vira, sabe? Descreve, assim, olha, esse daqui é o brócolis, olha como o brócolis é verdinho, parece uma árvore, olha que legal a cenoura, parece, ela é comprida, né, ela é laranja, então descrever bastante as coisas que você está mostrando, que você está apresentando para a criança. A outra coisa é perguntar muito pro seu filho, fazer perguntas no dia a dia mesmo. Você tá com fome, você tá com sede, mesmo que ele não responda, é pra ele poder entender a situação que ele tá vivendo, sabe? Então, por exemplo, o bebê tem, sei lá, 10 meses, você fala assim, você tá com sede, você quer água, então introduz ele que quando ele tá com sede, quando ele tá com água, as palavras pra usar são essas, sede e água, pra ele poder fazer essa conexão na cabecinha, mesmo que o bebê não responda ainda, né, o bebê de 10 meses não vai te responder, sim mamãe, estou com sede, me dá água, por favor, isso não vai acontecer. Mas ele vai começar a se familiarizar com a situação e entender, tipo, olha, vamos tomar banho? Você quer tomar banho? Você quer fazer xixi? Então faça perguntas para familiarizar a criança nas situações do dia a dia, nas situações do cotidiano. A próxima coisa é contar muita história pro seu filho. Isso é um hábito que eu demorei a ter com a Olivia, eu confesso que foi um erro meu, assim, o hábito de sentar, de ler livrinho, de contar historinha. Isso não é uma coisa que eu fiz muito com a Oli. Mas agora a gente tá fazendo sempre e ela todos os dias pede pra eu contar uma historinha antes dela dormir. Ela tá amando livrinho e história. Isso é ótimo porque desenvolve a imaginação do seu filho, você criar situações que não existem, situações de conto de fada, pra você fazer o seu filho pensar e imaginar e criar situações na cabecinha dele mesmo, sabe? Então você tá contando de uma princesa que mora num castelo, nananã. Então, o seu bebê não viu um castelo, é muito difícil o bebê ter uma noção do que é um castelo, mas aí você mostra o livro e deixa ele fantasiar e criar situações na cabeça dele de acordo com a ideia dele, sabe? Então a imaginação é muito importante. Então essa parte da historinha desenvolve bastante isso, da criança começar a enxergar outras coisas e depois ela vai falar, olha o castelo, então mesmo que ela nunca tenha visto, sabe? Então a imaginação é super importante.
Outra coisa é você ser uma pessoa positiva. Não adianta nada você falar com o seu bebê e esperar uma resposta seca e rápida e correta, sabe? Por exemplo, tá na fase do desfraude, você vai virar pro seu filho assim, você quer fazer xixi? Se o seu bebê não tem essa habilidade muito desenvolvida ainda e você ficar nervosa porque seu bebê não falou sim, mamãe quer fazer xixi, não adianta você ficar nervosa, você tem que fazer com que falar seja uma coisa natural, não uma obrigação. Sabe, com 2 anos ele tem que falar 5 frases. Não é assim, sabe? Então, você vai incentivar a sua criança, o seu bebê a falar, mas de uma maneira bem natural e positiva. Você vai falar com felicidade, com alegria, não vai exigir do seu filho que ele tenha essa habilidade, que ele tenha essa noção em determinada idade, né? Porque cada um tem o seu desenvolvimento em uma certa fase. Claro que não é normal uma criança de 4 anos, 5 anos de idade não falar nada, isso requer um acompanhamento médico, talvez. Mas na fase de que a criança está começando a falar, seja positiva, não fica se frustrando com, talvez, a não fala da criança, sabe? Então eu acho que lidar com isso de alegria, não deixar o bebê com aquela pressão, o bebê não, a criança, não dar aquela pressão e aquele sentimento de frustração quando o bebê não consegue, eu acho que isso dá uma travada, sabe? Então tenta lidar sempre com leveza nessa situação. Uma coisa que eu fiz muito com a Olivia e que eu faço até hoje, que muitas pessoas ficam até um pouco chocadas, assim, que essa conversa de bebezinho, assim, eu nunca fiz muito com a Olivia, sabe? Assim, você tá com fominha? Eu nunca fiz isso com a Olivia, nem bebezinho, assim, foram raras as vezes que eu falei de bebezinho com ela. E hoje eu converso com ela como se ela fosse, assim, uma adultinha, sabe? Assim, Olivia, você tá com sede? Você tá com fome? Você quer fazer xixi? Por favor, pega a sua roupa e coloca no cesto de roupa suja. Eu sempre converso com ela de uma maneira clara, eu uso palavras certas, eu não incentivo ela a falar a palavra errada. Então, vamos supor, ela fala, ai mamãe, eu trazeu. Eu não incentivo, eu não acho bonitinho. Claro que no meu íntimo eu acho muito fofo, mas eu não vou falar, ai, olha que fofo, trazeu, não, eu corrijo na hora, eu ensino pra ela a maneira certa de falar, e por mais que eu ache muito fofo quando ela fala uma coisa errada, eu não incentivo esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que esse comportamento vai fazer com que a criança continue falando errado, porque você não tá falando pra ela que não é traseu, você não tá falando que é trouxe. Então, eu sempre ensino pra ela a maneira certa de falar, por mais que ela continue repetindo trazeu, a Olivia tá com isso agora, de falar trazeu. Ou então, qual que é a outra que ela fala errado? Não sei, tem uma outra que ela sempre fala, ela tá muito na fase do trazeu agora, mas todas as vezes que ela fala, eu falo com ela, não é trazeu, filha, é trouxe. Repete com a mamãe, fala trouxe, fala eu trouxe, aí ela repete. O Tomás também eu sei que sempre corrige ela, quando ela era bebezinha, assim, com bebezinho não, quando ela começou a falar, ela falava errado, o Tomás sempre corrigia ela, sempre falava a maneira certa. Então isso é uma coisa que a gente fazia muito, não falar de bibibi com ela de bebezinho, sempre falando palavras claras pra ela entender mesmo as palavras, pra ela saber como que é a fala. E usando palavras corretas, não dá prêmio quando ela falar uma palavra errada, sabe? Por mais que ela é bebê, eu não tô fazendo isso pra castigar ela nem nada. Eu acho fofo, eu acho bonitinho, eu filmo, eu guardo pra mim. Mas se eu não ensinar, ela não vai aprender. Então eu uso palavras corretas. Outra coisa também que eu vejo que muitas mães, assim, a minha mãe faz muito isso, que você faz uma pergunta pra criança e você não espera a criança responder. Você já vai falando de uma vez. Então, por exemplo, assim, você tá com sede? Tá com sede, né? Vamos beber água? Você não deu nem oportunidade pra criança responder. Você já perguntou, já respondeu e já levou pra beber a água. Então, assim, faz a pergunta pro seu filho, espera ele responder, vê o que ele vai falar. Tá com sede? Talvez ele vai fazer só gesticular com a cabeça. Talvez ele vai falar aham, sim, não. Vê o que seu filho vai falar, dá tempo pra ele responder, pode demorar, mas conversa com a criança, conversa com seu filho, com a sua filha, mas dê oportunidade pra ele responder, vê o que vai sair da cabecinha dele, entendeu? Então, Olivia, você quer tomar banho? Vamos tomar banho, tá na hora, vem, pererê, pererê. Então, faça perguntas e espere as respostas, não antecipa, não fale o que você acha que o seu filho vai falar. Espera pra ver o que acontece. Eu faço muito isso com a Olivia. Sempre que eu vou falar alguma coisa com ela, eu falo assim, espera ela responder. Você tá com fome? O que você quer comer? Isso é o máximo, assim. Toda vez eu falo pra ela, o que você quer comer? A minha mãe já fala assim, o que você quer comer? Você quer um biscoito? Vamos lá comer um biscoito. Minha mãe é mestre de fazer isso. Eu falo assim, mãe, calma, espera ela responder. Às vezes minha mãe fala assim, ela tá com sede, dá água pra ela. Olivia, você tá com sede? A Olivia super tem capacidade de responder essa pergunta. Ela tá na fase que se eu perguntar, você tá com sede? Ela entende, ela consegue responder se ela está ou não com sede, ela sabe onde que tá a água, sabe onde que tá o copo dela.
Então, Olivia, você tá com sede? Tô, mamãe. O que você quer beber? Suco de uva. Normalmente é o cenário aqui de casa. Então, assim, toda vez que eu faço uma pergunta pra Olivia ou qualquer outra pessoa, eu incentivo a pessoa a esperar ela responder. Ver o que ela quer, ver o que ela acha, ver o que ela entendeu da situação. Vamos dizer que eu falo assim, você tá com fome? Aí ela responde, tô, o que você quer comer? Aí ela fala, suco de uva. Eu falo assim, filha, suco de uva a gente não come, a gente bebe. Você tá só com sede? Você não quer comer nada? Então faz muita pergunta e espera. Vamos ver o que vai sair da cabecinha da criança. E por último, que eu acho que é super importante, vocês sempre me perguntam, benefício de amamentação prolongada, o que eu acho disso. Quem não sabe, a Olivia tem 2 anos e meio, ela faz 3 em agosto, e ela mama no peito até hoje. Não mama pouco, ela mama muito no peito, não é tipo, ai, passa 3 dias sem mamar, não, ela mama todos os dias, na hora da soneca e tal. E esse é um dos grandes benefícios da amamentação, não só a amamentação prolongada, a amamentação desde bebê, que quando você amamenta o seu filho, o exercício que ele faz com a musculatura de toda a face é totalmente diferente do exercício que ele faz com a sucção da mamadeira, quando a criança usa bico. Então, a amamentação auxilia muito, 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 muito no desenvolvimento da fala, no exercício de musculatura mesmo, sabe? Eu acho que vale a pena você ler um pouco sobre a amamentação prolongada se você ainda não fez isso. E tem mais uma coisa, a alimentação de comidas mais sólidas, sabe? Como a gente fez parcialmente BLW quando a Olivia era criança, quando ela era bebê, né? Criança ainda vai ser muito tempo. E quando ela começou a comer, a gente fazia BLW com ela muito. Na maioria das vezes ela se adaptou muito melhor ao BLW do que a papinha. Hoje ela não come nada pastoso, ela detesta qualquer tipo de purê, banana, essas coisas muito purezentas, assim, ela não come de jeito nenhum. E ela gosta muito de alimento cru e muito alimento sólido, sabe? Ela come brócolis cru se deixar, sabe? Então, isso desenvolve muito a musculatura da face, essa mastigação que você às vezes não consegue com a comida muito de papinha, sabe? Porque a papinha você mexe um pouquinho na boca e engole. A comida sólida, o bebê mastiga, ele exercita mesmo o rosto. Então é muito importante essa questão da alimentação também. Que isso é uma coisa que eu faço com a Olivia desde que ela tem 6 meses de idade, eu dou sólido pra ela. Então eu cozinhava brócolis e dava pra ela comia inteiro e mastigava. Ela não tinha dente, mas ela mastigava, ela fazia o exercício aqui, entendeu? O exercício com a língua, o exercício de respiração, tudo isso influencia na fala. Então são coisas assim, como eu falei, eu fiz de maneira totalmente involuntária, mas que ajudaram muito. Então hoje a Olivia, ela fala muito, já tem muito tempo, e eu vejo que todas essas coisas que eu tô falando pra vocês são coisas que a gente fazia, e hoje ela fala super bem. Então se você ainda tá no comecinho, você tá criando ainda esses hábitos com o seu bebê, eu indico muito dá uma chance para esses métodos que eu tô dizendo. E se o seu bebê talvez já tá da idade da Olivia, ainda não fala, começa a colocar em prática essa questão de fazer pergunta, esperar, buscar uma alimentação mais sólida, talvez mais crua, muita fruta, legumes mais durinhos, como a cenoura, que dá pra ele mastigar bastante. Então, eu acho que são exercícios que valem pro dia a dia, a questão da historinha, pra incentivar a imaginação, depois pedir pro seu bebê de recontar um pouco da história, ver quais palavrinhas que vai sair da boca dele. Então, eu acho que é por aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já usam alguma dessas dicas no dia a dia de vocês, como que é a questão da fala em casa mesmo, se vocês usam uma linguagem de bebezinho, se vocês usam uma linguagem mais de adulto com as crianças. Me fala como vocês fazem e a gente vai conversando nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau! And I'm living it fast.